Oi, nono ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós temos uma aula de arte, nós vamos entrar agora no terceiro artista pós-impressionista, mas que se mais destacou nesse período. A gente vai falar do Vincent van Gogh, que é um pintor holandês, que assim como Gwanga, não sei falar esse nome direito, ele também vai ter suas frustrações sociais de vida. Van Gogh, ele não, ao contrário dos outros, ele não vai começar cedo na pintura, ele não vai ter uma predisposição como um Gogh que se apaixonou pela pintura. Ele vai tentar buscar a sua satisfação pessoal em outros lugares. Ele começa a trabalhar em uma galeria da família, ele começa a viajar toda a Europa para isso. Ele passa por situações, ele é filho de pastor, então ele é criado dentro de um regime religioso de crenças a qual ele se encontra insatisfeito. Ao trabalhar dentro de uma mina, ele vai perder a sua fé pelas situações que está passando. Ele não consegue passar na prova do seminário para se tornar pastor, mas se torna missionário por outra escola. E ao longo da sua vida ele foi muito instável emocionalmente. Ele passava por crises e crises, não tinha um relacionamento bem com a sua família. A única pessoa com quem ele vivia bem era com o seu irmão mais novo, a qual financiou durante um bom tempo a sua vida como artista. Ele vai montar com o Wang uma escola de arte, mas também não vai dar certo. Como falamos semana passada, eles vão brigar. E nessa briga, Van Gogh, depois que passa, ele vai cortar a sua orelha e vai mandar para Wang como um presente de desculpa. E ele pinta um quadro de ser um quadro de um autorretrato com a orelha cortada, enfaixada. Ele vai passar por altos e baixos emocionalmente. Isso vai refletir nas suas obras, que a gente vai passar os slides explicando quais são as principais características das obras de Van Gogh. E vamos estar falando também sobre como foi se desenvolver da sua vida, como ele se tornou um artista que hoje em dia é muito reconhecido, mas durante toda a vida de Van Gogh ele só vendeu um quadro, que foi o Vila Vermelha, Vila Terras Vermelhas. Foi um quadro que ele pintou. Ele vai se suicidar com 37 anos, novo ainda. Então, pessoal, fica com os slides agora e depois a gente vai fazer todos os exercícios juntos, tá ok? Beijo! Oi, pessoal, nós vamos agora falar sobre Vincent van Gogh, um dos artistas mais importantes do pós-impressionismo e que vai incluir a modernidade. Vincent van Gogh, ele começa a sua vida, ele não tem a tendência artística ainda, mas quando ele começa, ele manda uma carta para o seu irmão, a qual ele vai falar: eu não quero pintar quadros, quero pintar a vida. Ele não está preocupado, como todo impressionista, ele não está preocupado em mostrar a beleza, mas sim o seu cotidiano. Ele é um pintor holandês, ele foi um pintor holandês, ele já está falecido. Nasceu em 1853, numa pequena aldeia. Ele vem de uma família religiosa, seu pai era pastor calvinista. E isso vai de uma certa maneira influenciar ele um pouco mais tarde. Ele vai ser uma criança rebelde, insociável, então assim, ele era muito quieto na dele, ele não seguia determinadas normas e aquilo trazia para ele um péssimo relacionamento familiar, ele não se dava bem com a sua família, então poucos momentos ele passa com a sua família, porque aos 16 anos ele vai trabalhar numa galeria de arte com o seu tio e começa a viajar pela Europa. Ele vai para Paris, ele vai para Inglaterra, ele fica viajando nesses países em função dessa galeria. E por causa das suas frustrações de vida, frustrações de vida vai fazer com que ele acabe sendo mandado embora, porque ele vai se indispor com alguns clientes por causa dos conceitos que eles têm. Ele se torna uma pessoa depressiva, com várias e várias crises existenciais. Isso vai fazer com que ele não tenha um lugar certo, vai estar sempre passando de um lugar para o outro. Na dependência e também na busca para sair dessas frustrações, ele vai se envolver na vida religiosa. Ele entra no seminário, mas não passa na primeira prova para se tornar pastor, por não ter uma base firme. Ele tenta depois por outra escola
e é provado e vira um missionário. Como missionário, ele vai trabalhar numa galeria. Uma galeria não, desculpa. Ele vai trabalhar numa minas de carvão e ao encontrar ali a miséria, a pobreza, depois de mais ou menos 2 a 3 anos, ele se revolta e perde a sua fé. Isso vai fazer com que ele seja mandado embora. Desempregado de novo, ele vai trabalhar como professor numa escola, mas também não se dá bem nessa escola. Ele acaba voltando para Paris e se torna dependente do seu irmão Theo, que é o irmão mais novo, que tem uma posição econômica bem mais estável. E durante um bom tempo ele vive dessa dependência do irmão. Ele começa então a ter suas primeiras pinturas e passa mais uma vez pelas suas crises existenciais. Van Gogh, ele tem muito esses momentos. A morte do pai vai trazer ele um pouco mais perto para sua família. Ele se inscreve na academia, e nessa academia de Antuérpia, ele vai começar a estudar linhas, cores, profundidade, perspectiva, e vai melhorar a sua pintura. É o momento mais sociável da sua vida. Ele começa a falar com outros pintores, ele começa a ter contato. Ele vai se tornar muito amigo de Guangá mais tarde, e vocês sabem que ele passa por aquele momento de dificuldade, igual Guanga deixa ele. Na morte do seu pai, ele vai pintar um dos seus primeiros quadros, que vai ser Os Comedores de Batata, que vai chamar a atenção pelas características. Porque essas características lembram muito a Rembrandt. Esse tom mais escuro, esse tom mais fechado. Mas depois ele começa a desenvolver o seu próprio conceito de arte, de conceito, as suas próprias características. Ele vai ser muito influenciado pela arte oriental. Em 2 anos ele vai pintar mais de 200 quadros, entre eles o autorretrato. Van Gogh adorava pintar o autorretrato dele. E o retrato de Pere Tangon, que vai ser um amigo pessoal dele. Ele vai passar por mais momentos de instabilidade, de delírios psicóticos durante a sua vida artística. E um desses momentos de delírios psicóticos vai ser quando ele briga com Wang, e depois ele vai cortar a sua orelha e vai criar o retrato dele corte com a orelha. O nome do quadro é até mesmo esse, corte na orelha. Ele vai pintar. As pessoas não sabem ao certo por que isso. Alguns dizem foi porque Wang se envolveu com a amante dele, aí teve briga por ciúme, outros vão dizer que não foi isso. Então, assim, é um mistério por que ele cortou a sua orelha. O seu irmão, ele acaba pedindo ao seu irmão que o interne em um hospital psiquiátrico. Ele vai ser internado. E em uma das visitas de um amigo, que é o Signac, ele vai ficar impressionado as obras que ali já estão pintadas. Um desses quadros vai ser esses céus estrelados, que é a visão que ele tem do hospital. A visão que ele tem da janela do hospital é essa, o céu estrelado, a vila bem pequena, a igreja, que é uma igreja, gente. Ele vai ficar muito impressionado. O jornal Mercúrio da França faz uma crítica muito positiva, impressionado com as suas obras. Ele tem uma exposição, mas nessa exposição ele só consegue vender um quadro, que é a Vinha Vermelha, em 1888. Mas assim, se ele ficar internado nesse hospital, não vai ajudar. Ele ainda continua com seus momentos, suas crises emocionais. Mesmo depois de sair e se mudar para Alvers, na França, ele não consegue viver bem. E nessa sua total insatisfação, chegando ao último estágio da sua depressão, ele vai cometer um suicídio no dia 27 de julho. As pessoas ainda tentam cuidar dele, ele é socorrido, mas ele não vai resistir e acaba morrendo no dia 29 de julho, 2 dias depois. Uma das principais características de Van Gogh vai ser a profundidade de movimento. Van Gogh, ele não foi só influenciado só pelo pós-impressionismo, ele vai ter o abstracionismo, que é a arte abstrata, o pontilhismo. Ele tem uma estética muito própria, a sua visão de mundo vai refletir nos seus quadros. Registro da vida doméstica, Van Gogh, ele realmente vai pintar sobre a vida, e muito dos quadros dele mostra esses momentos domésticos, mostra os lugares por onde ele passou. Pinceladas soltas,
ele não está preocupado em seguir uma norma, uma perfeição. Ele usa muito o azul para fazer determinados contrastes. E se você perceber, dar uma olhada em todas as suas obras, você vai ver o azul como um contraste. Como o registro da vida doméstica, ele vai detalhar a sua vida. Então, assim, os lugares por onde ele passou, todos eles vão estar enquadrados. Ele tem pinturas de todos os lugares que ele passou, ele vai ter essa pintura mostrando o que acontecia com ele. É quase como se fosse um diário da sua própria vida. Ele se aprofunda nos estudos das cores, nos efeitos. Os quadros dele vão começar a ficar mais luminosos, já não estão tão mais escuro como estava quando ele pinta os comedores de batata. A perspectiva em relação ao homem, o autorretrato. Van Gogh, ao pintar os seus autorretratos, ele queria mostrar a sua própria evolução, tanto como artista, como pessoa, como homem. Então, assim, os autorretratos é como se ele quisesse mostrar o quanto ele evoluiu como pessoa, o quanto ele evoluiu como artista e o quanto o ser humano tem que evoluir. Isso é uma perspectiva dos autorretratos dele. A interpretação das cores e formas. Van Gogh, ele sempre usou muito os seus sentimentos estáveis para expressar aquilo que ele sentia, e isso vai estar presente nas cores e nas formas que ele utiliza, deixando que cada pessoa tenha a sua própria interpretação. Van Gogh, ele vai criar isso. Van Gogh, ele vai ser um dos primeiros pioneiros a usar a interpretação individual das cores e da forma. A maneira como ele via, que ele se expressou, não vai ser da maneira que eu ou vocês vão estar olhando e vai entender. Então, assim, ele começa a trabalhar, aí ele começa a expor essa nova interpretação das cores e da forma. Ele vai ser aquele que vai pintar a dor, a natureza, o homem, ele vai pintar a si mesmo. Van Gogh, ele tinha essa necessidade de expressar os seus mais profundos sentimentos estáveis e mostrando isso através da natureza, através dos movimentos. Porque é uma coisa muito peculiar, gente, quando você olha na imagem de Van Gogh, que se você fixar os seus olhos, parece que elas realmente estão se movimentando. Entendeu, pessoal? Agora a gente vai ficar com a correção dos nossos exercícios. Tem um vídeo que fala sobre um filme que fala contando a história dele. Eu acho maneiro vocês já estarem assistindo. O filme é curtinho, é só um trailer. Vamos fazer exercícios. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to Auvers? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one of them. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent.